A Ilha do Dr. Moreau, H.G. Wells, capítulo 9, A Coisa na Floresta. Fui caminhando pela vegetação baixa sobre a encosta atrás da casa, sem me preocupar com a direção em que estava indo. Passei pela sombra de um aglomerado de árvores de troncos retos e me vi de alguma forma do outro lado da elevação, descendo na direção de um córrego que atravessava um vale estreito. Detive o passo e parei para escutar. A distância que percorri ou a vegetação no caminho abafava todo e qualquer som vindo do cercado. O ar estava imóvel. Com um leve farfalhar, um coelho apareceu e começou a escalar a elevação diante de mim. Desisti de caminhar e me sentei à sombra. Era um lugar aprazível. O riacho corria por trás da vegetação luxuriante das barrancas, a não ser em um único ponto, onde era possível ver um trecho triangular de suas águas reluzentes. Na outra margem, vi uma névoa azulada em meio às árvores e os arbustos, e mais acima o céu azul e brilhante. Aqui e ali uma mancha branca ou vermelha revelava alguma epífita florindo. Deixei meus olhos vagarem pela paisagem por um instante e então voltei meus pensamentos às estranhas peculiaridades do ajudante de Montgomery. Mas o calor estava forte demais para reflexões elaboradas e logo em seguida entrei em um estado de relaxamento no meio do caminho entre o sono e a vigília. Fui despertado não sei quanto tempo depois por um farfalhar na vegetação do outro lado do córrego. Por um momento não vi nada além dos cumes ondulantes de fenos e juncos. Então, de repente, apareceu alguma coisa à beira d'água. E a princípio não consegui distinguir o que era. A criatura enfiou a cabeça na água e começou a beber. Foi quando vi que era um homem andando de quatro como um animal. Estava envolvido por um tecido azulado e tinha a pele cor de cobre e os cabelos pretos. Parecia que a feiura grotesca era um traço invariável de todos os habitantes da ilha. Dava para ouvir o ruído de sucção da água em sua boca enquanto ele bebia. Inclinei-me para a frente a fim de ver melhor, e um pedaço de lava se soltou da minha mão e saiu rolando pela barranca. Ele olhou para cima aflito e seus olhos encontraram os meus. Você está entendendo, Inácio? Você viu o que ele encontrou? Imediatamente ficou de pé, limpou a boca com a mão em um gesto desajeitado e me encarou. Suas pernas mal chegavam à metade do corpo. Continuamos nos olhando, talvez por um minuto inteiro. Então ele desapareceu nos arbustos à minha direita, olhando para trás uma ou duas vezes, e ouvi o farfalhar do mato ficar mais distante e desaparecer. De tempos em tempos, ele ainda me lançava uma olhada rápida. Por um bom tempo, depois de sua partida, continuei olhando para a direção em que foi. Minha tranquilidade sonolenta se perdera. Tive um sobressalto com um ruído atrás de mim e, virando de forma súbita, vi a cauda branca e trêmula de um coelho desaparecendo encosta acima. Fiquei de pé em um pulo. A aparição grotesca da criatura semi-bestial tumultuou de forma súbita a tranquilidade da tarde para mim. Olhei ao redor apreensivo e lamentei não estar armado. Então, pensei no homem que tinha acabado de avistar, coberto de tecido azul e não nu como um selvagem estaria, e tentei me convencer de que provavelmente era uma pessoa de paz, que sua ferocidade estava apenas na aparência. Mesmo assim, fiquei perturbadíssimo com a aparição. Saí caminhando para a esquerda na elevação, olhando ao redor o tempo todo por entre os troncos das árvores. Por que um homem andaria de quatro e beberia água com a boca diretamente na correnteza? Logo depois ouvi um grito animalesco outra vez, e deduzindo que fosse a onça parda, virei e parti na direção oposta à do som. Isso me levou para perto do riacho, que atravessei e comecei a subir a barranca de vegetação rasteira do outro lado. Fiquei assustado ao ver uma trilha de um vermelho vivo no chão, e, subindo um pouco mais, notei que se tratava de um fungo peculiar, ramificado e rugoso como um líquen folheado.
mas que se desmanchava ao toque como uma espécie de limo. E então, à sombra de frondosas samambaias, deparei com uma coisa desagradável, o cadáver de um coelho com a cabeça arrancada, cercado de moscas, mas ainda quente. Detive o passo, incomodado com a visão do sangue espalhado. Ali estava um recém-chegado à ilha. Não havia outro traço de violência em seu corpo. Ao que parecia, o animal fora surpreendido e assassinado. Olhando para o corpinho peludo, era difícil decifrar como a criatura havia agido. O temor vago que ocupava minha mente desde que vi o rosto inumano do homem no córrego se tornou mais intenso. Comecei a me dar conta do perigo da minha incursão entre aqueles desconhecidos. A vegetação ao meu redor ganhou um outro aspecto na minha imaginação. Cada sombra parecia esconder uma emboscada. Cada farfalhar parecia uma ameaça. Coisas invisíveis pareciam me observar. Resolvi voltar para a construção perto da praia. Virei-me de repente e disparei violentamente, talvez até de maneira frenética, entre os arbustos, ansioso para sair do meio do mato. Parei pouco antes de emergir em um espaço aberto. Era uma espécie de clareira na floresta provocada por um desmoronamento. A vegetação rasteira já começava a tentar retomar o espaço vazio, e mais adiante, a densidade dos troncos, dos cipós e dos fungos voltava a ser a mesma. Diante de mim, agachados em meio às ruínas mofadas de uma imensa árvore caída, sem notar minha aproximação, havia 3 figuras grotescas. Uma delas era claramente uma mulher. Os outros 2 eram homens. Estavam nus, a não ser por um pedaço de pano vermelho na região do ventre. E sua pele tinha uma coloração rosada, diferente dos demais selvagens que encontrei. Seus rostos eram gordos, sem queixo, com testas achatadas e cabelos ralos cobrindo a cabeça. Nunca tinha visto criaturas de aparência tão bestial. Eles estavam conversando, ou ao menos um dos homens estava falando com os outros. E os 3 pareciam entretidos demais para notar a minha aproximação, balançando a cabeça e os ombros de um lado para o outro. As palavras do homem me pareceram todas emboladas, e embora eu conseguisse ouvi-las, não me era possível decifrá-las. Ele aparentemente estava recitando alguma cacofonia previamente elaborada. Sabe o que é cacofonia? Legal. Eu até estava pensando em explicar, mas se você já sabe, não precisa. Em seguida, sua voz se tornou mais aguda e ele ficou de pé, abrindo os braços. Nesse momento, os outros 2 começaram a resmungar em uníssono, também ficando de pé, abrindo os braços e balançando os corpos em sincronia com a recitação. Percebi então que suas pernas eram anormalmente curtas e seus pés magros e desajeitados. Os 3 começaram um lento movimento circular, batendo os pés no chão e sacudindo os braços. Uma espécie de melodia se incorporou à recitação com um refrão. A lula ou balula foi o que me pareceu. Seus olhos começaram a brilhar e seus rostos feios se iluminaram em uma expressão de estranho prazer. A saliva escorria de suas bocas sem lábios. Subitamente, enquanto observava seus gestos grotescos e indefiníveis, percebi com clareza pela primeira vez o que me incomodava, o que me transmitia impressões inconsistentes e conflitantes de estranhamento e familiaridade ao mesmo tempo. As 3 criaturas envolvidas no misterioso ritual tinham forma humana, porém havia algo neles que lembrava algum animal conhecido. Cada uma das criaturas, apesar da forma humana, dos rudimentos de roupas e da humanidade tosca de seus corpos, tinha estampado em sua aparência, em seus movimentos, em suas feições, em sua presença como um todo, uma semelhança inegável com porcos, um certo traço suíno, uma inconfundível marca animalesca. Fiquei atordoado ao perceber isso, e mais questionamentos terríveis surgiram na minha mente. Eles começaram a dar pulos no ar, primeiro um, depois os outros, gritando e grunhindo. Então, um deles caiu e por um momento ficou de 4 antes de se levantar por completo.
mas essa visão transitória de animalismo naqueles monstros me bastou. Passou. Virei-me, procurando fazer o mínimo ruído, sentindo calafrios de medo, quando ouvia um graveto se partir ou uma folha farfalhar. E voltei para o meio dos arbustos. Demorou um bom tempo até que eu criasse coragem para me mover normalmente. Meu único pensamento era me afastar daqueles seres malignos, e não me dei conta quando comecei a seguir uma discreta trilha em meio às árvores. Então, ao atravessar uma pequena clareira, tive a surpresa desagradável de ver um par de pernas desajeitadas entre as árvores, percorrendo com passos silenciosos um caminho paralelo ao meu, a no máximo 30 metros de mim. A cabeça e a parte superior do corpo estavam escondidas pelo cipoal espesso. Parei de forma abrupta, torcendo para que a criatura não me visse. Seus pés se detiveram junto com os meus. Fiquei tão nervoso que precisei me segurar para não sair correndo às cegas. Olhando com mais atenção, reconheci por entre os cipós o corpo e a cabeça do selvagem que vira bebendo água. Ele moveu a cabeça. Notei um brilho esverdeado em seus olhos quando me encarou por entre as árvores. Uma coloração semiluminosa que desapareceu assim que sua cabeça se virou de novo. Ele ficou imóvel por um instante e então, com passos silenciosos, começou a correr pela mata fechada. Instantes depois, já havia desaparecido atrás dos arbustos. Eu não conseguia vê-lo, mas senti que tinha parado e estava me observando de novo. O que era aquilo? Um homem ou um animal? O que ele queria comigo? Eu estava desarmado, não tinha nem um pedaço de pau à mão. Partir para a briga seria loucura. De qualquer forma, a criatura, fosse o que fosse, não teve coragem de me atacar. Cerrei os dentes com força e parti em sua direção, preocupadíssimo em não demonstrar o medo que me provocava um tremendo frio na espinha. Abri caminho em meio aos arbustos de flores brancas e o vi a uns 20 metros de mim, olhando por cima do ombro com certa hesitação. Avancei mais um passo ou dois com os olhos cravados nos seus. Quem é você? Perguntei. Ele tentou manter o contato visual. Não! Ele gritou de repente, e depois de se virar, fugiu para os arbustos. Em seguida se virou e me encarou outra vez. Seus olhos brilharam em meio às sombras das árvores. Meu coração estava na boca, mas senti que minha única opção era enfrentar o perigo e andei com passos decididos em sua direção. Ele se virou de novo e sumiu nas sombras. Vi o brilho de seus olhos mais uma vez e então ele desapareceu. Pela primeira vez percebi o quanto o adiantado da hora podia me afetar. O sol tinha se posto minutos antes, o fim de tarde tropical começava a desaparecer a leste e as primeiras mariposas noturnas revoavam silenciosamente sobre a minha cabeça. A não ser que eu quisesse passar a noite em meio aos perigos da floresta misteriosa, era preciso voltar à construção perto da praia. A ideia de voltar àquele abrigo assombrado pela presença da dor era extremamente desagradável. Porém, a perspectiva de passar a noite ao ar livre era ainda pior, considerando que a escuridão poderia esconder. Dei mais uma última olhada para as sombras azuladas que engoliram a estranha criatura e refiz meu caminho pela encosta de volta ao riacho, avançando na direção que julguei ser aquela pela qual eu tinha vindo. Caminhei com passos apressados, atordoado por todas aquelas coisas, e me vi em um trecho plano com árvores esparsas. A ausência de cor que viera junto com o anoitecer tornava tudo difuso. O azul do céu ficou mais escuro em questão de instantes, e as estrelas foram uma a uma penetrando a escuridão. Os espaços entre as árvores, as variações de densidade na vegetação mais adiante, que formavam uma espécie de névoa azul durante o dia, se tornaram escuras e misteriosas. Continuei andando. A cor desapareceu do mundo. As copas das árvores se destacavam contra o céu como silhuetas escuras, e tudo mais abaixo se fundiu em um negrume disforme. Àquela altura, as árvores eram menos frequentes, e os arbustos e a vegetação rasteira mais abundantes.
Em seguida, cheguei a um descampado coberto de areia branca e logo após outro trecho de arbustos cerrados. Eu estava incomodado com um farfalhar constante à minha direita. A princípio, pensei que estivesse fantasiando, pois quando detinha o passo, estava tudo em silêncio, a não ser pela brisa que agitava o alto das árvores. Mas quando voltava a me mover, meus passos eram acompanhados por um eco. Afastei-me do matagal, procurando me manter em terreno aberto, arriscando guinadas súbitas para surpreender a criatura que me seguia, caso estivesse mesmo lá. Não vi nada, mas mesmo assim a sensação de estar sendo acompanhado só crescia. Acelerei o passo e depois de certo tempo comecei a subir uma leve elevação, que atravessei quase correndo e me virei para trás. Então foi possível ver, em destaque contra o céu cada vez mais escuro. Uma forma humana indistinta surgiu no horizonte e desapareceu de novo. Tive a certeza de que meu antagonista de rosto moreno estava me seguindo outra vez. E ainda cheguei a mais uma conclusão desagradável, a de que eu estava perdido. Por um tempo segui em frente, totalmente atordoado, acossado por aquela aproximação furtiva. O que quer que fosse, a criatura ou não tinha coragem para me atacar, ou estava esperando para me apanhar em uma situação desvantajosa. Eu me mantinha propositalmente em terreno aberto. Às vezes parava e me virava para ouvir. E por um momento quase me convenci de que meu perseguidor desistira, ou talvez fosse uma mera invenção da minha imaginação exaltada. Então escutei o barulho do mar. Acelerei o passo até quase correr e imediatamente ouvi um baque às minhas costas. Virei de repente para as árvores mergulhadas na escuridão atrás de mim. As sombras negras saltavam umas sobre as outras. Fiquei imóvel, só escutando, mas não detectei nada além do som da minha pulsação nos meus ouvidos. Concluí que os meus nervos estavam abalados e que a minha imaginação me pregava peças, e me virei outra vez, de forma resoluta, na direção do som do mar. Depois de 1 minuto ou 2, as árvores foram rareando, e me vi em um promontório baixo que se estendia sobre a água. Era uma noite tranquila e clara, e o reflexo da multidão de estrelas brilhava tremulante na calmaria do mar. A certa distância, as ondas se quebrando sobre uma barreira irregular de corais, reluziam de leve com um brilho pálido. A oeste, vi a luz das constelações se misturando com o brilho amarelado da estrela da tarde. A enseada parecia distante de mim a leste, e a oeste estava escondida pelo promontório. Então, lembrei-me do fato de que a praia de Morro ficava a oeste. Um graveto se partiu atrás de mim e ouvi um farfalhar. Quando me virei, me vi diante das árvores escuras. Não consegui enxergar nada, ou pelo menos não muita coisa. Cada vulto negro tinha sua própria qualidade agourenta, sua própria sugestão particular de perigo. Assim fiquei por mais ou menos 1 minuto, talvez, e ainda de olho nas árvores, me voltei para o oeste a fim de cruzar o promontório. Quando me movi, uma das sombras próximas veio atrás de mim. Meu coração estava disparado. Em seguida, vi a curva ampla da praia a oeste e detive o passo outra vez. A sombra silenciosa parou a uns 10 metros de mim. Um pequeno ponto de luz brilhava em um local mais distante, e a extensão cinzenta da praia era visível sob o brilho das estrelas. Eu estava a mais ou menos 3 quilômetros do pontinho de luz. Para chegar à praia, precisaria atravessar as árvores onde estavam as sombras e descer uma elevação coberta de arbustos. Era possível ver a criatura de forma mais distinta a essa altura. Não era um animal, pois mantinha uma postura ereta. Nesse momento, abri a boca para falar e senti minha voz sufocada pelo pigarro. Tentei outra vez gritando: "Quem está aí?" Não houve resposta. Dei um passo à frente. A criatura não se mexeu, apenas se aprumou um pouco. Meu pé atingiu uma pedra. Isso me deu uma ideia. Sem desviar os olhos do vulto negro diante de mim, agachei-me e peguei a pedra. No entanto, ao notar minha movimentação, a criatura se virou de forma abrupta, como um cão teria feito,
e recuou obliquamente para um ponto mais escuro. Foi quando me lembrei de um truque que os garotos usavam com cães ferozes, enrolando a pedra no meu lenço e prendendo-o em torno do punho. Ouvi uma agitação em meio às sombras, como se a criatura estivesse se afastando. Então, minha excitação tensa se desfez. Comecei a transpirar e a tremer profusamente, com meu adversário em retirada e minha arma na mão. Demorou um certo tempo para que eu me recompusesse e atravessasse as árvores e a elevação coberta de arbustos no flanco do promontório que dava acesso à praia. Por fim, me pus em movimento e, quando saí do meio da mata para a areia, ouvi o som de outro corpo me seguindo. Nesse momento, perdi a cabeça por completo, por causa do medo, e saí em disparada pela areia. Imediatamente ouvi o som de passos atrás de mim. Soltei um grito enlouquecido e acelerei o passo. Algumas criaturas indistintas, 3 ou 4 vezes maiores que coelhos, corriam ou saltavam pela praia na direção dos arbustos enquanto eu passava. Eu corria perto da beira d'água e escutava de tempos em tempos o chapinhar de passos cada vez mais próximos. Ainda distante, desesperadamente distante, estava a luz amarela. A noite ao nosso redor era escura e silenciosa. Os passos que me perseguiam batiam na água cada vez mais perto de mim. Senti meu fôlego se esvaindo, pois estava bem fora de forma. O ar me faltava e senti uma dor aguda no lado esquerdo do abdômen. Percebi que a criatura me alcançaria antes que eu chegasse à construção. E desesperado e ofegante me virei e a ataquei assim que ela entrou no meu raio de alcance, com todas as minhas forças. A pedra se soltou do lenço com esse movimento. Quando me virei, a criatura, que corria de 4, ficou de pé, e o projeto a acertou na têmpora esquerda. O crânio estalou com força, e o homem animal cambaleou na minha direção, com os braços estendidos para me jogar para trás, passando por mim aos tropeções e caindo de cara na água. E por lá ele ficou. Não consegui me aproximar do vulto caído. Deixei-o lá estirado, com a água se movendo sem parar sob as estrelas. E tomando distância, fui seguindo o caminho na direção do brilho amarelado da casa. Em seguida, quando o alívio tomou conta de mim, veio o gemido lamentoso da onça parda, o som que originalmente me levara a explorar a misteriosa ilha. Nesse momento, apesar de fraco e exausto, juntei todas as minhas forças e comecei a correr na direção da luz. Parecia haver uma voz me chamando. Capítulo 10. O grito do homem.